O caminho não se fez, não se refez. Seguimos caminhando sem direção. Cada passo se prendendo às ilusões à nossa volta. Ganhamos rótulos e nos prendemos a eles. Até que o significado da cruz grita, fazendo-nos despir de nossos pecados. Percebemos que nunca estivemos sozinhos. E então, chega o momento em que os perdidos se encontram. Descobrimos para que fomos chamados, entendemos onde estamos, por onde andamos. Fomos chamados para a liberdade. Estamos em Cristo, somos o que vemos nele. Livres. Tá ótimo, perfeito. Glória a Deus. Quero saudar a comunidade expedicionária com a paz do Senhor. E a todos os irmãos e amigos. Eu estou muito grato a Deus por ser hoje o cordeiro a ser imolado nesse altar. E eu espero conduzir vocês na mensagem de uma forma inteligente, de uma forma espiritual e sobretudo de uma maneira que Deus seja enaltecido. Sempre foi e será uma grande responsabilidade pregar o Evangelho. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, verso 1, ele disse em uma tradução contemporânea: muitos de vocês não desejem ser pregadores, porque haverá um juízo mais severo para quem prega. Cada palavra que nós estamos proferindo diante da igreja do Deus vivo estão sendo registradas, e elas é que serão tomadas para nos julgar, no dia em que o Senhor finalmente nos levar. Então é uma responsabilidade muito grande, e a responsabilidade ela redobra quando a gente está diante de uma igreja, diga-se passagem, bem instruída, A igreja Expedicionário certamente é uma igreja muito bem instruída. Eu confesso que é frustrante pregar numa igreja bem instruída, porque toda a programação de um evento como esse finda pregando toda a mensagem que eu ia pregar, Quer dizer, a fala do presidente, a oração, a fala do jovem, a peça. E cada vez que alguém apresentava aqui alguma coisa sobre o tema, eu via minha mensagem indo embora. Eu digo: e agora, Jesus? Então, cada ponto do meu sermão já foi encenado, já foi cantado, já foi ilustrado, orado. Quer dizer, é difícil, você pregar numa igreja bem instruída, porque ela já se antecipa no seu sermão. O pastor Danilson Castro é um amigo, como ele falou, e vocês estão muito bem abençoados. Estava dizendo para o irmão Márcio, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, muito bom, servo de Deus, muito agradável. Tivemos aí um pega-pega teológico de lá para cá. Falei algumas heresias, ele tentou me refutar e eu tentei refutar ele, foi muito bom. E eu aprendi essas heresias com o Danilson Castro, irmão, que ele foi meu professor de escola dominical. Então, basicamente, 30% do que eu pregar aqui é fruto de uma má formação ou deformação que o Danilson ministrou sobre a minha vida, Eu digo que os irmãos estão sob uma liderança de Deus, porque eu não sou lambibotas não, irmãos. Não estou fazendo média aqui não. É porque o Danilson já foi meu líder, O Danilson trabalhava muito pela minha pessoa e eu dava muito trabalho a ele, Eu confesso que fico muito alegre em ver o Danilson Castro servindo a Jesus nessa igreja, e ele foi meu presidente de mocidade por um bom tempo. Embora mais novo do que eu na fé um pouquinho, mas ele sempre foi mais adiantado, ele sempre foi mais avantajado, sempre foi mais crente do que eu, Então Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, estou falando demais. Glória a Jesus. Nós iremos meditar no texto base, 2 Coríntios. Glória a Deus. Texto oficial do evento, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Estou muito feliz também
em rever meu amigo Isaac. Ele está por aí no meio da multidão. O Isaac eu conheço já há muito tempo que o Isaac ainda não era tão crente, Isaac do Tempo Central, e eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias ali com ele e abraçá-lo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Está escrito: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há, quantos são livres em Cristo? Por gentileza, me preste a sua atenção pelos próximos 40, 50 minutos, talvez com pequenas variações, menos ou mais um pouco. Falar sobre liberdade não é muito fácil, e à guisa de introdução, eu queria aqui rapidinho mostrar que na Bíblia a liberdade, ela possui 3 dimensões. Uma coisa é a liberdade dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Outra coisa é a liberdade dos descendentes de Adão, os que nasceram após a entrada do pecado no mundo. E outra coisa muito diferente é a liberdade em Cristo. Amém? Então todas as vezes que a gente vai pensar o tema liberdade, invariavelmente, se a gente quer pensar biblicamente, nós teremos que levar em considerações essas 3 dimensões. Grosso modo, fica mais ou menos assim: Deus deu a Adão e Eva, suas criaturas primeiras, a liberdade plena, não a liberdade perfeita, porque só Deus é quem goza dessa liberdade, de poder fazer o que quer, literalmente. Não entrando aqui em questões filosóficas, tipo, Deus faria uma pedra que ele mesmo não fosse capaz de levantar. Não quero entrar nesses meandros filosóficos, mas o fato é que Deus, ele é poderoso para fazer o que ele quiser, conforme a sua natureza. Amém? E essa liberdade só Deus possui. Mas como a criatura, ela herda de Deus sua imagem, e nessa palavra está implicado a natureza gregária, o senso de moralidade, ou de certo e errado, ou como você queira definir, a necessidade espiritual, a capacidade de criação, né? E naturalmente a liberdade, o poder de escolha, a decisão que Deus dá ao homem de escolher entre X ou Y. Então Adão e Eva, eles tinham essa liberdade maravilhosa. Não havia nada que pudesse os influenciar internamente quanto às suas decisões, porque eles não tinham a natureza pecaminosa. Eles não estavam corrompidos pelo que nós chamamos, e a teologia veio chamar de pecado original, que é aquela inclinação que nós temos maiormente para o mal. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 3, versos 11 ao 14. Então essa liberdade, ela não existe mais. Ninguém mais pode arrogar para si esse atributo de ser livre como Adão e Eva foram. Agora nós temos o segundo tipo de liberdade, que são os dos descendentes de Adão, que agora nascem em pecado. Davi, inclusive uma frase consagrada no nosso meio, ele vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Eu nasci em pecado, eu fui gerado por uma pessoa pecadora, eu herdei essa inclinação para mentir, para fofocar, para cobiçar, para se encolerizar e desejar matar. Isso é uma coisa que eu herdei. Eu não me torno pecador porque eu pequei, é o inverso. Na verdade, eu peco porque eu sou pecador. Então, a humanidade, ela passou a se tornar escrava daquilo que nós chamamos de pecado original. A sua natureza, ela ficou totalmente depravada, e isso é um ponto caríssimo. A teologia arminiana, inclusive vai ter um congresso aqui, eu já estou me inscrevendo aí com o pastor Danilson e trazendo parte dos membros da minha igreja, que vai tratar muito sobre isso, sobre o quanto a nossa natureza, ela ficou degradada pelo pecado, corrompida pelo mal e sujeita totalmente à alienação de Deus. E aí a gente vê no relato bíblico as consequências nefastas de uma natureza
viciada, corrompida, condicionada pelo pecado. Que por mais que o homem natural, bem intencionado, queira fazer o bem, ele termina fazendo o mal. E mesmo o bem que ele quer operar é influenciado pelo mal. Por exemplo, quando você deixa de gostar de alguém porque deixou de gostar de você, você está mostrando que você não gostava conforme a Bíblia, você não amava de verdade. O sentimento aí estava condicionado por uma resposta, uma correspondência. Você ama porque alguém te ama, abraça quem te abraça, sorri quem sorri para ti, gosta de quem gosta de você, admira quem te admira. Isso não é o amor que Jesus ensinou. Então, o pecado, ele corrompeu a natureza, e aí a gente vê o mal nas suas várias modalidades, e eu não preciso entrar em detalhes. Terceiro lugar, Cristo, ele vem para cumprir uma missão, e no projeto maior estava a expiação da nossa culpa, e estava a anulação da cédula que nos era contrária, e a disponibilidade da sua graça, que na teologia chamam de graça preveniente, antecipatória. Ele nos dá o poder de agora reagir à sua graça. Ele nos dá agora o poder de servi-lo, de obedecê-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de proclamar a Ele, bendito seja o nome de Jesus. E agora a liberdade que nós temos em Cristo, ela fica mais ou menos assim: nós somos livres, mas ainda estamos sujeitos ao pecado. Ainda estamos no corpo do pecado, ainda estamos na presença do pecado, ainda habitamos no mundo de pecado. Por causa disso, ainda pecamos, por mais que não queiramos. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele vai descrever mais ou menos como funciona esse dilema. O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo do pecado? Há uma discussão interminável entre os teólogos sobre quem Paulo está falando. Ele está se referindo a ele? Ele está se referindo ao regenerado? Não sei ao certo. Eu tenho um posicionamento pessoal, mas não quero influenciar com base nele, porque é uma questão muito difícil de discutir. Mas o fato é que ali está descrevendo como está o ser humano depois do pecado. Mas agora nós estamos em Cristo, e a nossa liberdade, ela vai crescendo à medida que nós vamos nos identificando com Ele. Só que essa liberdade não é para dar lugar à carne, como Paulo fala em Gálatas capítulo 5. É uma liberdade para servir a Deus, que é uma liberdade de que o mundo não goza. Quantas vezes nós erramos ao pregar o Evangelho para o ímpio, descrente, achando que o simples fato de falar vai automaticamente despertar nele a capacidade ou a consciência de abraçar e ser livre. E não é assim. Nós comunicamos a verdade, mas é o Espírito Santo quem vai convencer, é o Espírito Santo quem vai enxertar a palavra, e a palavra vai começar a promover o processo de regeneração, no qual o homem ele vai sendo liberto da servidão do pecado para a servidão a Deus. Então, queridos irmãos, todas as vezes que nós falamos de liberdade, nós precisamos pensar a partir dessa tríplice dimensão. Quem me compreendeu, diga amém. Muito obrigado. Se eu não tivesse sido mais claro do que isso, o pastor Danilson é muito mais claro e objetivo, ele explica para vocês na doutrina. E se eu falar heresia aqui, ele vai corrigir muito bem. Então, vamos tentar entender aqui alguma coisa do que Paulo fala. Mais uma vez eu retorno ao texto. Quando Paulo diz, ora, o Espírito, o Senhor é o Espírito, né? No caso o Senhor aqui é Cristo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Preste atenção. A autoridade do ministério apostólico de Paulo estava sendo posto em questionamento. Os crentes, ou alguns da igreja de Corinto, influenciados por falsos mestres, estavam começando a questionar o que Paulo ensinava e a influência que ele exercia. E isso se tornou tão terrível que o apóstolo Paulo, ele sente uma necessidade premente de se auto-recomendar. É um negócio meio feio do ponto de vista da etiqueta social. Imagina eu me auto-recomendar, eu me convido para almoçar na sua casa.
Eu me convido, pastor Deus, para pregar na sua igreja. Eu acho isso ridículo. Diga-se de passagem. Eu não levo um pregador que se autoconvida. Eu não tenho interesse algum em dar oportunidade a quem se autopromove, quem se autoproclama, quem se autonomeia. Eu não tenho interesse. Eu tenho, pastor Deus? Tem como uma pessoa que se autopromove, que se autorrecomenda. É muito difícil a pessoa que se autorrecomenda, porque eu sou suspeito para falar de mim mesmo. Então dizer que eu sou bom é inexpressivo, porque quem tem que dizer que eu sou bom são as pessoas de fora. A Bíblia já diz: louve-te os lábios estranhos e não teus próprios lábios. Mas a situação, ela se torna tão crítica que Paulo, você vai ver a partir do verso 1, ele sente a necessidade de se autorrecomendar. Paulo vai expor o que nós chamamos de credenciais apostólicos, no capítulo 10 até o 13. Paulo, ele se apresenta de uma forma tão detalhada que parece até que ele está se exaltando. Sabe aquela coisa de alguém dizer assim: você não precisa dar satisfação da sua vida, quem quiser acreditar em você, acredita, quem quiser acreditar, problema dele. Paulo parece que não entrou muito nisso. Ele precisou se apresentar, não porque ele desejasse ganhar admiradores, não porque ele quisesse acrescentar algo à mensagem de Deus, mas porque a mensagem do evangelho pregada por ele estava sendo enfraquecida, diluída pelos falsos mestres, e isso estava afetando os irmãos. Então Paulo sente a necessidade de mostrar quem ele é. E ele vai dizer assim: irmãos, vocês estão querendo uma carta de recomendação minha? Vocês são a minha carta. Eu anunciei a Cristo e vocês são as cartas vivas. Eu não tenho necessidade de ficar falando sobre mim. Vocês são o próprio testemunho do que eu preguei, do que eu fiz, de como eu estive entre vocês. Que situação triste. E por que os irmãos estavam colocando em questionamento a validade do apostolado de Paulo, a veracidade do ministério de Paulo? Por quê? Esse é o cerne da coisa, que é onde eu vou caminhar para o versículo que leio. Preste atenção. Os crentes, influenciados ainda por mestres do judaísmo, eles estavam começando a regressar aos rudimentos da lei e aos rituais ou às cerimônias religiosas do judaísmo. Eles ainda estavam muito aferrados, apegados, impregnados com a ideia da antiga aliança. E os mestres judaicos que estavam no meio cristão, que ainda não tinham sido libertos do legalismo religioso judaico, estavam ainda querendo dizer que os irmãos precisavam se circuncidar, guardar o sábado, observar as leis dietéticas, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que observar dias e tal. E eles estavam exaltando, e Paulo vai dizer: meus irmãos, a nova aliança em Cristo, ela é superior, ela é mais gloriosa, ela é mais sublime, ela é mais excelente. A antiga aliança, ela é provisória, esta é perpétua, é eterna, não tem fim. A antiga aliança, ela tem um caráter temporal, essa já não tem. A antiga aliança é representada por um homem falível, pecador, Moisés. Esta é por Cristo. E vocês estão voltando a se entregar àquele espírito miserável do judaísmo, se colocando debaixo de um fardo que sobrecarregará a alma de vocês, de cobranças, de proibições. Jesus já libertou vocês desse jugo. A nova aliança firmada no sangue dele deu a vocês a carta de alforria. Vocês não estão mais evoluindo, vivendo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Vocês estão regredindo, vocês estão voltando ao espírito da lei, aliás, a letra da lei. Vocês estão voltando a se confinar ao ritualismo, à religiosidade, ao falso moralismo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer: ora, o Senhor é o Espírito. Vocês estão presos à letra da lei, mas existe algo muito mais profundo que a lei, o espírito da lei. E isso é o que os judeus nunca conseguiram captar a rigor. Por isso que no verso 6 Paulo vai dizer: a letra mata,
que, diga-se de passagem, é uma fraseologia muito mal interpretada no meio pentecostal, como se fosse um protesto contra a intelectualidade, ou contra a reflexão racional ou lógica da fé, o que não tem nada a ver. O que Paulo está falando ali é sobre a lei, nas suas formas caducadas, ultrapassadas, que não serve mais para nós. Eu não estou aqui dizendo, queridos irmãos, que a lei, ela foi totalmente abolida, no sentido estrito que a gente sabe, na escola dominical a gente aprendeu isso recentemente. Na lei a gente não observa mais o sábado, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de sacrifício animal, não precisa mais observar as festas, não precisa mais cumprir as leis dietéticas. Ainda continuam as leis morais e aquilo que Cristo sintetizou em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Mas os cristãos estavam voltando. E aí Paulo vai dizer assim: ei, irmãos, preste bem atenção, o Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Que evangelho é esse que vocês estão vivendo? Só de proibição, só de regras, só de não pode, só de cumprir ordenanças. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele trouxe a alma de vocês para uma vida de liberdade agora com Deus. Como nós podemos contextualizar isso? Eis o ponto. Infelizmente, em certo sentido, nós acabamos abraçando uma espécie de legalismo religioso. O que é um legalismo religioso? É a imposição de restrições morais extra-bíblicas. É nós chamarmos de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado. Eu fiz isso demais no começo da minha fé. O Danilson Castro teve dor de cabeça comigo por causa disso. Eu lembro como se fosse hoje, o ensaio da mocidade. O Danilson Castro sempre nos dava uma palavra após, e eu travei um verdadeiro conflito com ele, por causa de um legalismo miserável, no qual eu estava atrelado, por causa de alguns usos e costumes. Eu digo: é pecado, não pode. E ele: onde é que está isso na Bíblia? Eu digo: quero saber, é pecado. Porque a pessoa legalista, ela não está interessada em colocar sob investigação seu ponto de vista, não quer nem saber da Bíblia exatamente. Ele construiu um entendimento de vida cristã, e tem crente que é oprimido dentro da igreja, irmão. Não consegue perceber o bom e o belo na cultura, na arte, na literatura, no esporte, na política, na economia, na história, na tecnologia, na ciência, na medicina. Entregou tudo é do diabo, tudo é do mundo, tudo é pecado, tudo é errado. Eu quero viver agora só para Deus, servir a Deus, amar a Deus e morar no céu. E aí nós vamos entrando para uma espécie de alienação, por causa desse evangelho legalista, enquanto Cristo nos chamou para a liberdade. Amém? Então vamos pensar aqui agora mais seriamente sobre essa questão da liberdade. Veja bem, biblicamente nós fomos, em relação ao pecado, perdoados. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Segundo lugar, a culpa do pecado foi expiada na cruz. Terceiro lugar, fomos libertos da servidão do pecado. Romanos capítulo 5. Quarto lugar, nós fomos livres do poder do pecado. Não é mais o poder do pecado quem reina, é o poder da graça, é o poder do Espírito em mim. Quinto lugar, nós fomos livres, ou pelo menos estamos, enquanto permanecemos em Cristo, da condenação eterna do pecado. Dê glória a Deus por isso. Então, em resumo, fomos perdoados, a culpa do pecado foi expiada, estamos livres da escravidão do pecado, não reina mais sobre nós o poder do pecado, e sem Cristo permanecendo, nós estamos livres da condenação do pecado, apesar de estar no corpo do pecado, no mundo de pecado e sujeitos ao pecado. O Evangelho de Cristo nos libertou. O Senhor, que é o Espírito, Ele nos trouxe a liberdade. Mas do que adianta nós celebrarmos e dizermos que somos livres do pecado, se nós estamos nos tornando escravos do legalismo, se nós estamos nos tornando escravos de uma moralidade falsa, se nós estamos voltando a se entregar a uma religião altamente proibitiva, altamente restritiva, onde muitas das vezes você acaba se tornando hipócrita, porque está diante de um pastor legalista ou de um irmão legalista, e aí você age de uma maneira a dar satisfação a ele e não a Deus.
Nós vamos criando na igreja hipócritas, pessoas dissimuladas. Por quê? Porque agem de uma maneira na presença dos seus amigos íntimos, com os quais pode revelar abertamente a sua identidade, mas quando chega diante de um irmão altamente legalista, tradicionalista ou muito rigoroso, já tem que se comportar de uma maneira que agrade a ele. O que é isso, irmão? Que liberdade é essa? O que é isso? O apóstolo Paulo vai condenar isso abertamente na carta aos Colossenses. Ele diz: irmãos, muitos entraram no nosso meio para vigiar a nossa liberdade em Cristo, dizendo: não toque, não manuseie, não use, não faça isso, não faça aquilo. Isso nós temos que deixar de lado, irmão. Cristo, Ele nos trouxe um fôlego de vida outra vez. Agora nós não estamos mortos. O morto, ele é levado pela correnteza. O peixe morto, ele não tem condições de reagir à correnteza. Nós éramos como palha seca, levada por qualquer vento. Nós não estamos mais mortos, escravos do pecado. Nós estamos livres, nós temos poder de reagir, de nadar contra a correnteza. Não temos mais que ser escravo de ninguém nem de nada. Nós somos escravos apenas de Cristo. Como Paulo disse: eu sou prisioneiro agora é do Senhor. Aleluia! Então, o que estava acontecendo, grosso modo, resumindo, é que os cristãos corintianos, tem nada a ver com o teu time não, viu? Sei que os corintianos aqui já vibraram com essa colocação. Mas os crentes de Corinto, eles estavam apenas mudando de modalidade em termos de escravidão. Antes uma escravidão para o pecado totalmente, e agora para o legalismo, para o ritualismo judaico. E aí, vamos pensar seriamente essa questão: será que nós estamos livres de verdade? Liberdade para o mundo é poder fazer o que quer. Nós sabemos que fazer o que quer é justamente a voz do diabo. Nós temos liberdade agora para servir a Deus. Nós temos liberdade agora para dizer não para nós mesmos. Aliás, a maior libertação de que gozamos é a liberdade da paixão por si mesmo. Nós aborrecemos agora a nós mesmos por amor a Cristo. E o que necessário for nós rejeitarmos, renunciarmos por amor a Ele, é isso que nós faremos. Paulo disse: eu considero tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu era como esterco, por causa da excelência da revelação de Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo Jesus quem vive em mim. A vida agora que eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Ele está vivendo uma vida agora plena no Espírito, liberto para servir a Deus, liberto em Cristo. E não tem liberdade mais gostosa do que a liberdade em Cristo. Porque estar livre em Cristo é não ser mais preso do seu eu, é você não viver mais sob o domínio da sua carne, com as várias inclinações má que nos habitam, que habitam ela: inveja, ciúme, rancor, ira, cólera, raiz de amargura, ressentimento, desejo de vingança, luxúria, lascívia, pavor, chocarrice, mentira, desonestidade, insinceridade, desejo de passar a perna. Tudo isso vai ficando de lado. A carne não reina mais, o meu coração não domina mais. Eu não ando mais seguindo a voz do meu coração, eu sigo agora a voz de Cristo. Eu não sigo mais a voz da minha intuição, eu sou guiado pela verdade de Cristo. Eu não ajo mais baseado na experiência de vida, eu ajo baseado na revelação de Deus. Eu não sou mais guiado acima de tudo pela minha razão, eu sou guiado pela fé. Eu não ando mais pelo que vejo, eu ando agora pelo que o Senhor me mostra. Eu ando pela fé, eu não estou vivendo mais em função daquilo que se vê e pode pegar. Eu estou procurando as coisas que não perecem. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 4, versículo de número 16: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Por isso que Paulo, em Colossenses 3, 1 e 2, ele vai dizer: se já ressuscitastes com Cristo, se verdadeiramente estáis libertos, buscai as coisas que são de cima. Não tem coisa mais triste do que um crente preso ao mamon, às finanças, ao materialismo, ao consumismo, às ideologias filosóficas e políticas. É terrível. Nós estamos entrando em um momento crítico, porque a igreja, ela está assimilando de uma forma muito exagerada a cultura circundante.
E é possível você ver crentes altamente dominados por ideologias. E aqui eu vou entrar na parte prática da mensagem, aquela parte que o pregador começa a chutar a canela dos irmãos. Porque enquanto a gente fica na exposição bíblica, fica uma coisa mais indireta, mais distante. Mas quando a gente começa a falar de coisas práticas, é a hora do confronto direto. Mas vamos lá. Se nós estamos livres em Cristo, por que nós tornamos a nos fazer servos de ideologias? Por exemplo, hoje é só que você vê na internet cristãos alinhados com a ideologia da direita brigando com cristãos aliados com a ideologia da esquerda, e há uma disputa interminável. É um traçando paralelo e fazendo comparações para ver o que é mais vantajoso, o que não é. Ei! O teu compromisso é com a bandeira do Evangelho, acima de tudo, em primeiro lugar. Pode ser que muito do que nós cremos esteja de alguma forma alinhado ou venha convergir com ideias da direita ou alguma coisa da esquerda, eu não sei. Mas o ponto central não é esse. Enquanto você está se tornando escravo de ideologia, e como é que eu sei que a pessoa está se tornando escrava? Porque ela está mais preocupada em defender a ideologia de esquerda e de direita do que o Evangelho. Porque ela está interessada em promover muito mais os axiomas, os pontos centrais da sua visão ideológica do que o Evangelho. Porque ela entra para a internet para brigar mais por o seu partido, por sua ideologia, do que pelo Evangelho. Porque ela está interessada em discutir, em proclamar, em anunciar, em ilustrar as suas ideologias, aquilo que concorda, aquilo com quem está mais identificado, do que apresentar Cristo crucificado. Está tão escravo da ideologia que fica com ódio do irmão quando descobre que ele pertence à ideologia contrária dele. Está tão escravo da ideologia que não titubeia em dizer: eu não creio num crente verdadeiro se ele abraça esse tipo de ideologia. Calma aí, irmão, você está se precipitando. O que pode estar acontecendo é que esse irmão ou irmã está abraçando a ideologia equivocada, e que mais tarde ele vai talvez compreender, a sua mente vai ser aberta, mas ainda é um pecador que está em processo de regeneração, que está sujeito a se entremear em algumas coisas dessa vida, mas não deixou de ser seu irmão em Cristo, não deixou de ser. Você também tem seus pecados, você também tem suas fraquezas. O problema é isso, é que a gente se apega tanto à ideologia que começa a alimentar o ódio. Por exemplo, vou falar um negócio que é meio escandaloso, e aí todas as vezes que o pregador fala isso, o pastor fica: o que é que ele vai falar? Eu sei disso, que eu estou na terceira igreja. Não deixar nenhum problema aqui para o senhor não, pastor Danilson. Eu vi hoje na internet uma página com uma aglutinação assim escandalosa: amo a família. A página, o tema é mais ou menos esse: amo a família, odeio Jean Willis. E as pessoas circunscritas ali, pelo que eu vi nas postagens, são cristãs, pelo menos aparentemente. Aí cá com meus botões eu pensei: ou você é cristão ou você odeia. Não dá para coexistir o amor de Deus e o ódio a uma pessoa. Mas o que é isso? Escravidão ideológica. Mas pregador, esse cara está engendrando uma verdadeira desconstrução dos paradigmas da família conforme o modelo judaico-cristão. E você acha que ele está fazendo isso por quê? Será que nós estamos tão cegos espiritualmente que não percebemos que Satanás é o principal agente? Você sabe qual é o problema daquele que se torna escravo da ideologia? É que ele enxerga tudo do ponto de vista antropológico, sociológico, filosófico, psicológico, intelectual. Ele não enxerga mais nada do ponto de vista bíblico, teológico e espiritual. Então, se ele vê a marcha das vadias, se ele vê o movimento ultrafeminista, se ele vê um grupo radical socialista, comunista, ele só pensa em termos históricos, em termos epistemológicos, em termos conceituais, em termos ideológicos, em termos filosóficos, em termos políticos e filosóficos. Ele não pensa em termos espirituais. Existem forças do mal agindo ali por trás, que precisam ser combatidos com o joelho, que precisam ser combatidos com o verdadeiro evangelho. Ele não pensa porque está escravo da ideologia. Quem me entende, diga amém. E Cristo nos trouxe para a liberdade. E a liberdade que nós proclamamos é em Cristo e para Cristo. Porque não adianta você libertar alguém de uma ideologia política ou filosófica
querendo ganhar ela para a sua ideologia. Você precisa ganhar essa pessoa para Cristo. Então nós temos um problema sério hoje nas igrejas, de cristãos super engajados nesse debate político, ideológico, mas o problema é que são crentes neófitos na fé, e quando não, são crentes que estão se apostatando da fé e passando uma falsa imagem do Evangelho. O Evangelho não libertou essa pessoa, e se libertou, ele voltou a ser escravo de ideologia. Querido, você está livre, mas não é para dar lugar à carne, não é para voltar a servir o mundo. Você está livre para agora ser representante de Cristo. Jesus está dizendo: eu te coloquei liberdade, não foi para você ficar rotando essas bolotas aí no mundo e na internet, não. Eu te coloquei liberdade para você sair e proclamar agora o meu nome. Eu te coloquei liberdade para uma causa muito mais nobre. Eu te coloquei liberdade para ser meu embaixador, para levar a minha mensagem, para testemunhar do meu amor. Eu te levantei para ser minha testemunha. É terrível. Crentes sob a servidão do legalismo religioso, crentes sobre a servidão da ideologia, e crentes escravos da moralidade. Aí você talvez dirá assim: epa, calma aí, pregador, a moralidade tem a ver com o cristianismo. Sim, tem tudo a ver, mas ela não é o Evangelho. Me escute, eu já estou caminhando para o fim. A moralidade tem a ver com as regras que regem a nossa conduta pessoal, social, a maneira como falamos, pensamos e agimos nas relações interpessoais. A moralidade, ela de algum modo está assentada nos princípios universais, nos valores absolutos. Só que há um tipo de moralidade degradante que está escravizando muito crente. Sabe aquele crente que vive fascinado no certo e errado? Ele chega a se tornar agente celestial, investigando a vida dos outros. É um policial, é um James Bond Jones, vive uma vida secreta observando. Eu vou denunciar a mim mesmo, para os irmãos terem uma noção como era podre o legalismo em que eu abracei. Quantos se lembram da época da Copa do Mundo no Japão? Quem lembra? Só 4 crentes? Ah não, 14, que a luz encandeia um pouco. Pronto, naquela época eu era crente, novinho em folha. Só que eu já tinha abraçado esse legalismo, essa falsa moralidade. Eu era entregador de jornais na minha cidade, de revistas. Eu trabalhava para o Diário do Nordeste. Na verdade era um irmão que trabalhava e ele me colocou para fazer o trabalho dele. E eu saía 20 para as 5 da madrugada, porque cedo os jornais tinham que estar nas casas e tal, dos empresários para eles lerem e tal. Presta atenção. E naquela época os jogos eram pela madrugada. Os irmãos que assistiram sabem. Eu condenava terminantemente futebol em qualquer sentido. Ver, falar, não importa. E aí eu tinha uma rota, só que eu alterei ela. Eu queria passar na rua de alguns crentes para ver se eles estavam assistindo. E lá vai aqui eu na bicicleta com um monte de jornal empedurado. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, vigiando os irmãos. Lá vai na bicicleta. Passei, parei a bicicleta, escutei. Os irmãos estão assistindo. Muito bem. Só anotar aqui para me conversar com o pastor. Eu fiz isso muitas vezes, irmãos. Eu me lembro que outro dia eu exagerei tanto que eu fui na casa do irmão e a porta estava fechada. O Joel, doente pelo Flamengo. E aí eu cheguei lá na porta. Cara, irmão Joel, chamei os meninos que eram legalistas tanto quanto eu. E eu disse: queima Jesus, irmão, assistindo o jogo. Queima, Senhor, amarra
O Joel lá dentro da sala dele, shortzinho, descamisado, shortinho vermelho, balançando a chapa, ele ficava rodando a chapa assim na boca. Apesar de ser um cara novo, em frente à casa de alguns irmãos que gostavam de ir. Que coisa triste, né? Está em Cristo, mas está escravo de uma falsa moralidade. Sabe qual é o maior problema da pessoa que é escrava da moralidade? É que ela não exerce misericórdia quando vê alguém fraco e caído. Não sente falta quando alguém sai da igreja, vê o seu irmão se envolvendo em pecado, ele sai para denunciar, ele vai criticar, ele sai para publicar, ele não está disposto a dobrar o seu joelho para chorar um pouco e orar pelo seu irmão. Não consegue enxergar coisas de um plano espiritual. Por quê? Porque a moralidade, como uma lente, não lhe permite enxergar a realidade por uma visão espiritual. Ele não consegue enxergar que ele está livre em Cristo para trazer liberdade. Não adianta nós sermos livres por Cristo, em Cristo e para Cristo, se não for para levar essa liberdade para quem está preso, irmão. Aliás, ampliando aqui o propósito do tema, nós não temos só que estar livre, nós temos que trazer essa liberdade para as pessoas. Porque se eu digo que estou livre, mas eu não promovo essa liberdade, provavelmente essa liberdade não é verdadeira. Porque toda pessoa livre fica tão maravilhada com o estado de liberdade, que agora ele tem vontade de proclamar. Ele quer dizer para o outro: ei, eu achei uma forma de sair dessa prisão, eu encontrei verdadeira alegria em Cristo, eu encontrei uma mensagem que me libertou, eu agora estou livre das angústias, da ira, do pecado, da prostituição, de tudo que é mal, da falsa moralidade. Eu estou livre, e essa liberdade que eu tenho eu não troco por nada. É em Cristo Jesus. Que liberdade é essa que você não compartilha com seu colega de trabalho? Você vê a pessoa sob o domínio de sentimentos corrosivos. A saúde física e mental é uma pessoa estressada, é uma pessoa ansiosa, preocupada, inquieta, é uma pessoa altamente doente, e você fica lá ignorando a pessoa, dizendo: olha aí o ímpio é triste, o ímpio é entrevado, o ímpio, olha, a coisa mais absurda, é a pessoa sem vida, é a pessoa preocupada. Você não tinha que estar olhando e fazendo constatação, não. Você tinha que fazer dele o objeto da sua oração, você tinha que fazer dele o alvo do seu amor, você tinha que ser sal, ir lá e salgar, ser luz e brilhar em meio aquelas trevas. Que liberdade é essa que você fica só para você? Isso não é liberdade, isso é egoísmo. Na verdade, essa liberdade te levou ao verdadeiro egoísmo. A verdadeira liberdade é aquela que nós anunciamos. Na verdade, são aqueles leprosos que entraram na cidade e viram que Deus tinha operado aquela maravilha. Ficou roupa, ficou ouro, ficou comida, ficou tanta coisa boa, e diante de todo aquele quadro, aqueles 4 leprosos, eles ficaram tão maravilhados com tanta bênção que eles disseram: hoje é dia de novidade, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar com isso sozinho. É muita comida para nós, é muita roupa para nós, é muita bênção para nós. Vamos sair pelas ruas e anunciar e dizer que na cidade tem comida, que na cidade tem roupa, que na cidade tem muita prata, tem muito tesouro. É isso que faz o crente liberto. Ele agora quer sair anunciando: ei, eu encontrei uma mina de tesouro, eu encontrei uma riqueza em Cristo, eu descobri que a verdadeira liberdade não é pela filosofia, não é pela psicologia, não é pela psicoterapia, não é pela sociologia, não é pela antropologia, não vem pela estrutura política. A verdadeira liberdade não vem pelo modelo econômico que rege a sociedade. Eu descobri que a verdadeira liberdade não vem da autoajuda, a verdadeira liberdade não vem da razão, não vem do empirismo. A verdadeira liberdade, ela encontra-se no Evangelho de Cristo. Ele te liberta de ti mesmo, das falsas ideias, da falsa religião, dos falsos conceitos, da falsa moralidade. Ele te liberta verdadeiramente. Oh, glória! Então é terrível você lidar com um crente preso à moralidade. É igual os fariseus. Você sabia que o povo mais santo da sociedade judaica do primeiro século eram os fariseus? Você sabia disso? É interessante que, inadvertidamente, quando nós falamos fariseu, automaticamente nós ligamos ao quê? A hipócrita, não é? Falei, então é um fariseu. O que é que nós estamos querendo dizer? É um hipócrita. E aí isso já está sedimentado na nossa literatura e na linguagem cultural.
Fulano tal é fariseu, é hipócrita, como se fossem termos intercambiáveis. Na verdade, se você estudar mais a fundo, o farisaísmo era um movimento religioso altamente dedicado à palavra de Deus. Eles eram muito zelosos pela tradição de seus pais. Eles viviam uma vida de altíssima piedade, grande erudição. Sabe qual era o problema? Mateus capítulo 23. Jesus vai denunciar eles, porque eles tinham muito zelo pela lei, só que eles não tinham misericórdia e nem a verdadeira justiça, que era Cristo. Que adianta você ser uma pessoa altamente correta? Não, agora eu estou servindo a Deus, agora eu sou uma pessoa reta, sincera, justa. Glória a Deus, o Evangelho faz isso. Mas a partir do momento que você faz disso um patamar para se autopromover, vejam como eu sou agora melhor do que todos. Quando você faz isso para pisotear quem não é tão correto, quem não consegue ser forte com você, quem é fraco na fé, quando você faz disso um meio para se orgulhar, achando que vem de você, que não é operado pela graça, que é seu esforço, que é os seus méritos, então você anula a essência da mensagem de Cristo, o espírito do Evangelho, que não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele faz em mim, que não é exatamente o que eu opero, é o que o Espírito dele opera em mim, e eu tenho que exaltar a Ele, a graça dele, o Espírito dele, o Evangelho dele, a verdade dele. Eu sou quem sou porque o Evangelho dele está em mim, porque o Espírito dele age em mim, porque a graça dele opera em mim. E se isso sai de mim, eu não sou nada, eu fedo, eu sou imundo, eu sou mal educado, eu sou cobiçoso, eu sou mentiroso, eu sou desonesto, eu sou levado por qualquer vento de ideologia, eu não tenho consistência, mas é o Evangelho dele em mim que me faz uma pessoa madura e livre. Então, do que adianta nós sermos apegados à moralidade se nos falta misericórdia, irmão? Você sabia que a liberdade ela começa por causa da misericórdia? Porque se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, nunca que a sua graça teria operado uma mudança, uma transformação em nosso ser. Então por que nós queremos usar um método diferente do de Deus? Se Deus, para nos trazer a liberdade, Ele começou usando de misericórdia, mediante a qual Ele nos trouxe a sua graça, o seu Filho Jesus, por que nós queremos trazer liberdade às pessoas por meio da moralidade? Você não vai conquistar o seu familiar com essa equação lógica de certo e errado. Não, você tem que apresentar o Evangelho de Cristo, a liberdade em Cristo. Eu vou encerrar contando um pouco do meu testemunho. Eu tinha ojeriza de evangélico. E, sinceramente, eu cresci em uma família que tinha uma resistência muito grande ao protestantismo. Meu avô nos ensinou que protestantismo era a pior miséria que havia. E meu avô ele exercia uma espécie de autoridade dentro da minha casa, pelo fato dele fornecer leite, pão, carne, arroz, feijão, milho, mandioca. Ele era um cara que produzia muito. E aí minha família tinha essa resistência. Mas um dia, olha só que coisa interessante, ano de 98, 99, um irmão por nome Adriano. Adriano é um irmão sem expressão ministerial lá em Barreira. Ele é um cabeleireiro. E diga-se de passagem, olhando assim, de um ponto de vista mais radical, é um crente meio fraquinho na fé, sabe? Ele não tem tanta diligência assim nas coisas da igreja. Mas ele é a pessoa que eu mais agradeço a Deus, porque através dele foi que eu fui conquistado para Cristo. E através da minha vida, centenas de vidas e milhares têm sido conquistadas para Deus. O Adriano, ele ia, sabe para onde? Para tentar me conquistar para Cristo? Eu, juntamente com mais 7 amigos, para a roda de capoeira. E falar em capoeira no ano de 99, 98 para os crentes da igreja no interior era um absurdo. Capoeira é macumba, é coisa do diabo. E ele ia lá e ficava assistindo os treinos. Aí quando terminava, aí ele ficava dando uma palavra assim para a gente, e eu não ficava escutando, não tinha muito interesse, mas às vezes acabava pegando alguma coisa. E ele fez isso por muito tempo. A gente ia jogar de bola, estava lá o Adriano. Aí eu dizia assim: rapaz, esse cabo aí é crente mesmo, né? É que ele é crente e fica perto da gente assim, vai para capoeira, ele vai para o jogo de bola. Mas o Adriano, ele tinha uma missão firme. Todas as vezes, ele brincava com a gente, mas ele sempre abria a Bíblia e começava a falar do Evangelho. E até que um dia eu finalmente resolvi visitar a igreja evangélica. Uma sexta-feira, nós íamos jogar no ginásio poliesportivo de Barreira. Chamei meus amigos, nós fomos. E o pastor estava pregando. Eu sinceramente, eu fiquei meio resistente à pregação. Eu não gostei da pregação. Eu quis sair do culto mais ou menos 10 para 8. Mas aí Deus usou uma criança, um meninozinho, filho do irmão do presbítero Batalha, do filho do presbítero Batalha, começou a brincar e dar a língua para mim, e eu comecei a dar a língua para ele.
E aí eu sou apaixonado por criança. E o menino começou a dar cotoco para mim. Eu digo, aí o crente. Aí eu comecei a dar para ele também. E aí nós ficamos nessa arrumação. E aí eu fiquei até o final do culto. No final do culto a irmã veio me chamar, a irmã Altalene. Começou a chorar, me convidar. Eu digo, não quero. Mas você precisa, mas eu não dá certo. Não, mas você, eu e minha irmã, dá certo eu ser crente, não. Por quê? Porque eu gostava de muitas coisas que sabe crente não podia e tal. Olha a visão. O mundo está infelizmente tão distante da igreja por causa dessa moralidade exagerada e desse legalismo, que quando a gente apresenta o evangelho, eles já vão pensando em proibições, em regras, em não pode. Sim ou não? Primeira coisa. E essa não deveria ser a primeira impressão. Na verdade, o evangelho maravilhoso, a graça extraordinária de Deus é quem tinha que tomar na frente. E as pessoas ficam encantadas porque vê que você é uma pessoa mansa, humilde, paciente, benigna, bondosa, longânima, misericordiosa, solidária, educado, sociável, comunicativo. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Está precisando de alguma coisa? Esse é o verdadeiro evangelho que abrange o ser integralmente. E não aquele evangelho proselitista, onde você vai querer na fina força tornar a pessoa um evangélico, um crente. Você faz de tudo. Rapaz, tu tem que ser crente. Outro dia eu estava no terminal da Messejana com a minha esposa, e o irmão chegou com a Bíblia mais ou menos assim, nós estávamos esperando o ônibus da Lagoa Redonda. Ele disse assim: olha pessoal, é o seguinte, eu vim aqui falar a verdade, doe quem doer eu vou falar. Se vocês acreditarem eu vou falar, se vocês não acreditarem eu vou falar, se vocês gostarem eu falarei, se não gostar eu vou falar do mesmo jeito. Eis que a boca do inferno está aberta para engolir vocês tudinho, mentirosos, adúlteros, seus raça de víboras, cobras e serpentes e escorpiões. A espada de Deus ela está afiada e apontando para vocês. Se vocês não se converter a Deus, Ele vai destruir cada um de vocês. Pode mandar me prender, pode tentar calar minha voz, não vai conseguir. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para vocês, seus mentirosos, seus bebarrões, suas adultos, seus desonestos, seus cachaceiros, vocês que estão no pecado, ou se arrepende ou então vai para o inferno. Eu senti uma vontade tão grande de puxar o meu citrão e dar com a fivela no espinhaço daquele irmão. Só que eu sei que ele está fazendo aquilo com zelo, só que é um zelo sem entendimento, como Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 3 e 5. É o evangelho que está sendo apresentado, mas de forma agressiva. Por quê? Porque a pessoa está presa a uma visão excessiva de certo e errado. Queridos, encerrando, eu, graças a Deus, vou sendo liberto dia após dia, à medida que vou permanecendo na verdade. Amém? Nós gostamos muito do texto de João 8,32 que diz: e conhecereis a verdade vos... Só que o verso anterior é o que traz sentido ao verso 32. No verso 31 ele diz: vós sereis meus discípulos, se permaneceis na minha palavra, e conhecereis a verdade. Então o problema de muita gente é que acha que a liberdade vem no contato imediato com o evangelho. Não, é a permanência nele. E nós temos que ter humildade para receber essa palavra. Se você estava preso à ideologia, começa a quebrar esse negócio hoje. Você não está para promover ideologia nem filosofia ou causas políticas, você está para promover o evangelho. Eu não estou dizendo que em alguma medida nós não podemos nos engajar no debate público sobre ideologia e política. Eu não estou pregando contra isso, porque eu me engajo nesse tipo de debate, minimamente porque eu não sou tão entendido na área, mas eu me engajo. Mas esse não é o propósito principal do crente. O crente ele enxerga não o inimigo político, não o inimigo filosófico, não o inimigo ideológico. Ele enxerga uma alma perdida, quebrada, aprisionada, acorrentada, destruindo-se, indo para o inferno. Ele está com a carta de alforria de Deus dizendo: ele tem liberdade para você, tem liberdade para você, tem liberdade para você, tem liberdade para você. Jesus quer te fazer livre, Jesus quer alegrar a tua alma, Jesus quer colocar para fora tudo aquilo que te acorrenta. Jesus, ele tem uma nova vida para te entregar. Quantos querem abraçar a causa de promover a liberdade em Cristo? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Olhe para cá. Ei, aqui ó, pare de se sobrecarregar de culpa. O Senhor já te livrou de toda culpa. Não torne a sua vida cristã um fardo, algo difícil de ser carregado. É triste, mas tem crente na igreja insatisfeito. É tão difícil, eu acho que eu vou deixar a igreja, eu não sei se eu consigo ser crente porque é muito rigoroso. Você só vai continuar com esse sentimento se você permanecer com essa percepção errada. O evangelho não é imposto a nós,
O Evangelho é a expressão do amor de Deus. Deus, Ele coloca limites para demarcar o nosso espaço, não é para nos prender, é para nos proteger, amém? Quando você faz uma cerquinha para o seu filho, você não está coibindo a liberdade dele, essencialmente. O que você está é impedindo que ele corra risco de vida, porque ele ainda não tem capacidade de administrar a própria vida. Os mandamentos de Deus são isso, preste atenção para entender o conceito de liberdade. Não é Deus tendo prazer em te dizer não. Não é Deus conspirando contra a tua felicidade. Não, é porque Deus sabe que essa felicidade que você busca vai te levar ao vício e vai te levar à autodestruição. Por isso que Ele estabelece regras, mandamentos, ordenanças e princípios. Na verdade é Deus dizendo: ei filha, eu estou te dando esses mandamentos, não é para você ficar com medo de mim, não é para você ficar super assustado e oprimido, não. É porque eu sei que a tua natureza ela é violenta, ela é desenfreada. Se eu não colocar limites, você vai se autodestruir. Esses mandamentos é para o teu bem, essas orientações é para você ganhar saúde, qualidade de vida. Essas regras é para que você ande reto na minha presença e finalmente goze da minha graça e da minha presença e da minha bênção. Bendito seja o nome de Jesus. O Evangelho é isso, é Deus estabelecendo responsabilidade, mas acima de tudo nos inspirando pelo seu amor. Pedro disse: os seus mandamentos não são pesados, porque quando você ama alguém, você é capaz de sacrificar qualquer coisa. Eu casei com aquela moça que está ali atrás, vai fazer 10 anos agora, tenho uma filha com ela. Eu decidi que finalmente valia a pena casar com ela, sabe quando? Quando eu vi que ela era mais bonita do que todas as moças que eu tinha visto. Quando eu percebi que ela era mais interessante e inteligente do que todas que eu tinha conhecido. É a minha esposa, eu posso falar o que eu quiser. Quando eu percebi que ela era mais virtuosa e atraente do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Não, mais do que isso. Eu percebi que ela me amava com tanta sinceridade que aquilo me convenceu. Eu desisti da ideia de flertar com outras moças, de ficar observando outras moças. Eu desisti da ideia de viver só para mim. Eu decidi que ia casar com ela. Não é fácil casar, é você sacrificar em parte sua liberdade, privacidade, individualidade, personalidade. Você vai ter que entregar a sua intimidade, mas quando você ama, não importa, porque o objeto do seu amor te completa, te satisfaz, te preenche, te planifica. Eu decidi que abriria mão de tudo para viver com ela. Pronto, é isso que é liberdade em Cristo. Quando você olha para o que Cristo fez na cruz, para o caminho doloroso que Ele percorreu, para a coroa de espinhos que Ele aceitou que colocasse na sua fronte, para todo o desprezo que Ele suportou, quando você considera que Ele abdicou da sua glória, se fez homem, se fez carne, se fez servo, aceitou morte de cruz, se fez pecador e maldito por amor a nós. Quando você se lembra que Ele ressuscitou o terceiro dia, foi assunto ao céu, intercede por nós e em breve voltará para nos dar liberdade perfeita, verdadeira, definitiva, plena, absoluta. Então você diz: vale a pena deixar o mundo, vale a pena deixar o pecado, vale a pena lutar contra a minha carne, vale a pena carregar a cruz, vale a pena negar a mim mesmo, vale a pena não ser preso à ideologia, vale a pena servir ao Senhor com prazer e alegria. Eu quero te servir, Senhor, com o melhor que eu tenho, porque em Ti eu achei a liberdade. Eu estou livre, 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 livre para ser um servo de Deus. Só quem é livre, abra sua boca e manda glória para o Senhor e aplauda Ele, porque a tua liberdade é verdadeira. Mais eu vou, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Adore a Ele pela liberdade que Ele lhe deu, adore. Já trilhei por todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Só quem é livre, minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida,
Hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Seja livre nesta noite. Aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito de Deus está aqui, amém? Ele está aqui. Escute. Você não precisa ficar preso a essas mágoas. Libere o perdão e seja livre. Você sabia que quando você perdoa, você está além de trazendo liberdade. A pessoa que precisa do perdão, você está se libertando. Bota para fora aquilo que te faz ruim, Cristo te fez livre. Ei, você não precisa ficar com medo do futuro e nem preocupado. Fique livre dessa preocupação. Você é livre em Cristo para confiar nele, certo de que tudo coopera para o seu bem, que o futuro está garantido e que o que vai acontecer já está por ele preparado para você. Ei, jovem, eu tenho uma palavra para você. Você não precisa sobrecarregar o seu coração de cuidados. Se vai se formar, se vai ingressar no mercado de trabalho, se vai ganhar um bom dinheiro, se vai casar, com quem vai casar, o que vai ser, se as portas vão se abrir, como as coisas vão melhorar, de onde vai vir, calma, teu socorro vem do Senhor. Seja livre nele e use essa liberdade para agradar a ele, glorificar ele, que ele está preparando tudo. Use a sua liberdade para servir ao Senhor com alegria. Não deixe que a sua liberdade seja roubada pelo mundo, pelas ideologias. Pela misericórdia de Deus, hoje eu e Danilson Castro, há muito tempo atrás, 18, 19 anos atrás, jovens como vocês, sentados na mocidade, nós tomamos uma decisão de usar a nossa liberdade para buscar ao Senhor, de usar a nossa liberdade para estudar a Escritura, de usar a nossa liberdade para compartilhar o Evangelho, de usar a nossa liberdade para desfrutar de comunhão e crescer espiritualmente. E hoje, pela bondade de Deus, ele e eu estamos liderando igreja, influenciando juventude, pregando o Evangelho, buscando vidas para Cristo. Deus, ele quer levantar uma geração assim, de jovens que entendem a sua liberdade para servir ao Senhor, não para dar lugar à carne, não para viver em libertinagem. Ei, jovem, ei, Senhor, seja livre hoje da culpa, seja livre do medo. E se tem alguém que deseja ser crente em Jesus e quer alcançar a verdadeira liberdade, vem aqui à frente. Tem alguém que deseja hoje liberdade em Cristo, vem aqui à frente. Aqui tem uma pessoa se aproximando. Tem mais alguém que deseja ser livre em Cristo? Tem alguém que deseja? Aqui tem mais uma pessoa. Glória a Deus, a igreja pode glorificar a Jesus. Tem mais alguém que deseja ser livre? Livre do medo, livre da culpa, livre do pecado, livre dos vícios, livre da maldição, livre da condenação, livre do poder do pecado, livre de ideologias, livre do seu próprio eu, livre para servir ao Senhor. Venha nesta noite. Eu não estou te convidando para a religião, porque a religião ela aliena, ela escraviza, ela domina, ela oprime. Eu estou te convidando para Cristo. Cristo é liberdade, Cristo é vida, Cristo é poder, Cristo é salvação. Oh, corre, seja livre. Pastor Danilson Castro, vem aqui, por favor. Fale com alguém que está do seu lado. Eu vou pedir meu amigo pastor Danilson Castro para orar por essas vidas. Por muito tempo eu e o pastor Danilson, nós trabalhamos juntos na igreja de Barreira. Uma parceria ministerial de oração, de ministração. E hoje meu coração está alegre, porque o Senhor me dá a oportunidade de estar na igreja que Ele pastoreia para trabalhar com Ele de novo. Se tem alguém que precisa de liberdade em Cristo, é de graça. Você não tem que fazer nada. Você só tem que atender a voz do Espírito que te diz: vem, vai, é hoje, seja livre.
Seja livre. As correntes hoje que aprisionam a tua alma são quebradas. Toda a cadeia é despedaçada. Ele quebra o arco, corta a lança e quebra o carro do fogo. Venha, seja livre. Se você está dominado por algum tipo de comportamento que está te destruindo, o Senhor nessa noite, Ele quer dar início a uma grande liberdade. Há uma libertação de Deus para a tua vida. Venha aqui diante desse altar. Seja crente ou não, qualquer pessoa que sente que precisa viver a verdadeira liberdade, que até hoje estava preso a uma falsa piedade, a uma falsa moralidade, a um legalismo religioso, alguém que estava preso à ideologia. O Evangelho está te chamando, o Espírito está te chamando. Vem aqui à frente, que nós queremos orar. Eu quero impor as mãos sobre você, eu quero interceder pela sua vida enquanto o pastor Danilson vai estar ministrando. Glória a Deus. Venha, sem perca de tempo, irmãos. Nós já vamos orar. Nós já vamos orar ao Senhor. Após essa oração, nós faremos apenas os agradecimentos e impetraremos a bênção apostólica. Mas eu pediria que você estendesse as mãos aqui à frente. O Senhor, por sua palavra, está realizando milagres. O Senhor, por sua palavra e por sua graça, está operando maravilhas na vida dessas pessoas que estão aqui à frente. Vida nova, experiência com Deus, graça abundante, perdão, nova oportunidade, porta viva de Deus, o próprio Cristo habitando no coração dessas pessoas. Pai bendito, nós te glorificamos, porque mais uma vez a tua presença é notória no nosso meio. Tens nos visitado em cada instante deste congresso. Tens, ó Deus, selado com amor, misericórdia, graça e confirmação cada momento dessa festa. Porque tudo que aqui estamos fazendo é para te celebrar. Agora, ó Deus, nós pedimos-te que o Senhor acolha estes que estão diante do Senhor, prostrados, porque carecem da tua graça e da tua misericórdia. Que eles não deem um passo mais sem tua companhia. Que o teu Espírito inunde as suas vidas de paz, e que uma nova história seja escrita a partir do sangue do teu Filho Jesus Cristo, que perdoa-nos e que possibilita-nos perceber a real liberdade. Em nome de Jesus, nós oramos por estas pessoas que estão aqui à frente e rogamos-te, permaneças conosco, porque sem ti nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Aplauda ao Senhor Jesus nesta noite. Podeis voltar aos seus lugares. Peço à igreja para sentar-se apenas 2 minutos.